Sejam bem-vindas! Eu sou Andrineia Gomes, idealizadora do Mulheres e Sua Voz. Vamos para mais uma aula de hoje do curso de Promotoras Legais Populares, Mulheres e Sua Voz. Mas antes, eu quero pedir para você compartilhar, comentar e curtir essa aula para que mais mulheres possam ter acesso a essa informação. Quero agradecer a doutora Márcia Germini, ela é advogada especialista em direitos. E hoje ela vai falar sobre pensão alimentícia. É importante sabermos dos nossos direitos, mas também saber dos nossos deveres. Então não percam essa aula. Desejo a todas vocês uma ótima aula. Olá! Nós vamos para mais uma aula das promotoras legais populares, Mulheres e Sua Voz, sobre a direção e coordenação de Janaína Bueno e Andrineia Gomes. E é um prazer estar aqui novamente com mais um tema, da qual é bastante discutido e ainda existem muitas dúvidas em relação a esse tema, que é a pensão alimentícia, né? A pensão alimentícia, os seus deveres, os seus direitos, quem pode, quem não pode requerer, de que forma. Então, nós vamos ver essa questão legal e a questão social também, tá bom? E eu preparei de forma diferente, para que seja um pouquinho mais simples de entender. Então, eu peguei algumas dúvidas relativas à pensão alimentícia e eu vou respondê-las, e dessa forma nós vamos aprendendo um pouquinho mais sobre pensão alimentícia, tá bom? E foi formulado algumas perguntas de promotoras legais que tinham as dúvidas e outras mulheres que também tinham dúvidas em relação à pensão alimentícia. Então vamos lá. O que é, na verdade, a pensão alimentícia? A pensão alimentícia, ela é um instituto jurídico da qual protege filhos e mulheres no caso de um divórcio, uma separação, tá bom? Então, essa pensão alimentícia, ela pode ser requerida para proteção dessas pessoas que ficaram desamparadas em relação a esse instituto de separação, divórcio, tá bom? E também aqueles menores da quais são necessários essa proteção de alimentos, tá? Então, basicamente, onde está estabelecido essa norma que dispõe em relação à pensão alimentícia? A pensão alimentícia, ela está descrita no Código Civil Brasileiro, basicamente entre os artigos 1694 a 1710, que fala sobre a necessidade e os direitos e deveres em relação à pensão alimentícia, tá bom? Que fala que, inclusive, ela é para que possa suprir as necessidades de vestimenta, subsistência, saúde, educação, mas nós vamos ver, na verdade, que isso realmente às vezes não acontece, né? Não supre todas as necessidades das quais essas pessoas em vulnerabilidade, que necessitam da pensão alimentícia, elas não conseguem suprir todas as necessidades, tá bom? Então, quem pode requerer essa pensão alimentícia? Os filhos menores, eles podem requerer essa pensão alimentícia. E quando os pais não vivem mais juntos, aquele que detém a guarda, ele requer a pensão alimentícia. E quem paga é quem não tem a guarda, tá? Quem não detém a guarda acaba pagando essa pensão alimentícia. E as mulheres também, quando elas têm a necessidade de ter a pensão alimentícia, também elas podem requerer a pensão alimentícia, tá? Quando elas não tenham condições de prover o seu sustento. Então, a Justiça determina o pagamento dessa pensão alimentícia. Há uma dúvida muito frequente na pergunta seguinte: na guarda compartilhada, tem que pagar pensão alimentícia? Né? Então, vamos supor que nós vamos pedir, a mulher vai lá, ou o pai, e pede a guarda compartilhada.
ele tem que pagar a pensão alimentícia? Então, às vezes é estipulado de pagar a pensão alimentícia, vai depender muito da situação daquele caso, né? Então, é possível que seja fixada a pensão alimentícia, sim, no caso de guarda compartilhada, diante da necessidade do alimentado e da possibilidade do alimentante, né? Não é porque há uma guarda compartilhada que não tem instituição do pagamento de pensão alimentícia, né? Quanto o alimentante tem que pagar de pensão alimentícia? Como se calcula a pensão alimentícia? Então, não há valor mínimo para ser pago, né? Quando você vai... As pessoas têm uma ideia, porque é de praxe, né? Vai lá, quando se pede uma pensão alimentícia, geralmente em sentença, ela vem fixada em cima do salário, né? Que geralmente é 1/3 dos rendimentos líquidos do alimentante. O que são esses rendimentos líquidos? É o valor bruto que ele recebe, tirando o valor do imposto de renda e do INSS. Quando tira, aí pega-se valor e aplica-se 1/3, tá? Geralmente é isso, mas não tem valor estipulado. A lei estipula isso, não. Vai depender muito do que eu falei, da possibilidade do alimentante e da necessidade do alimentado, tá? E em caso também de desemprego, é estipulado um valor para pagamento da pensão alimentícia. Geralmente se estipula também 1/3 do salário mínimo, né? Nós temos o salário mínimo este ano de 1.518 e é estipulado 1/3 desse valor para pagamento em caso de desemprego. Não é porque ele está desempregado que ele não vai pagar a pensão alimentícia, tá bom? Ele é devedor da pensão alimentícia mesmo quando está desempregado, tá bom? E como se faz para receber a pensão alimentícia? Eu me separei, ou até mesmo não fui casada, né? Eu tive um filho e preciso pedir a pensão alimentícia para o meu filho. Então, para isso, você precisa constituir um advogado, seja advogado particular, seja advogado da assistência judiciária gratuita. Você vai ter que atingir alguns requisitos, né? Você tem que cumprir alguns requisitos para ter direito à assistência judiciária gratuita, ou você pode contratar um advogado para requerer essa pensão alimentícia judicialmente. Então, não tem como você ir até o judiciário e falar assim, eu quero a pensão alimentícia. Você não vai conseguir. Só vai conseguir através de uma ação judicial que tem que ser proposta por um advogado, tá bom? Continuando em relação a uma outra pergunta que foi formulada, que diz respeito à revisão e à extinção de alimentos. Então, ela perguntou, como que funciona a revisão e a extinção de alimentos? Primeiro, quando você vai pedir os alimentos, para extinguir, ou seja, para que não haja mais o pagamento da pensão alimentícia, ela não é de ofício, ou seja, o judiciário não sabe quando vai terminar essa pensão alimentícia. Então, o alimentante, ele precisa ir ao judiciário e falar, o alimentado não necessita mais desses alimentos e eu quero cessar, eu quero extinguir. Então, ele tem que promover uma ação de extinção de alimentos. Eu tive até um caso que o alimentante não propôs essa ação de extinção de alimentos e o alimentado já contava com mais de 35 anos de idade. E ele sofreu uma execução de alimentos. Ele falou assim, mas ele veio com a defesa dele dizendo, não, ele tem 35 anos, ele já é casado, já tem filhos, mas como havia essa ação já proposta, ele teve que pagar os alimentos
devidos, porque os alimentos atrasados, porque ele não foi lá na justiça e não pediu a extinção dos alimentos. Então, há necessidade de pedir essa extinção de alimentos. Então, essa extinção de alimentos, geralmente, ela é feita quando o menor atinge a maioridade, ou seja, quando ele tem 18 anos, né, e não necessita mais dos alimentos. Não quer dizer que o judiciário vai fazer, quando ele atingir 18 anos, vai cessar esses alimentos. Ele vai abrir prazo para que esse maior de idade agora se manifeste em relação à necessidade ou não da manutenção desses alimentos. Geralmente, eles são cessados, ou seja, extinguidos, quando o maior, quando passa até 18 anos, e ele já trabalha, ele já tem como fazer a sua própria subsistência, ou quando ele se casa, isso já é cessado, os alimentos são extinguidos, né? Esses alimentos, eles não são extinguidos quando esse maior, que já atingiu a maioridade, ele está cursando um curso de nível superior. Ele está fazendo um curso da qual necessita dos valores para pagar esse curso. Então, tudo isso é trazido ao processo para que o juiz entenda que não pode haver a cessação ou a extinção desses alimentos naquele momento, né, que ele ainda necessita para pagar a faculdade, para pagar o curso, e só depois, então, depois que ele tiver concluído a faculdade, é extinto os alimentos, tá? E como funciona uma revisional de alimentos? Uma revisional de alimentos é para rever os alimentos. Os alimentos, eles não são, depois que fixados, eles não são imutáveis, seja, ele pode ser modificado a qualquer momento. Ou seja, quando houver uma modificação do valor da possibilidade do alimentante, ou seja, o alimentante não pode pagar mais aquele valor. Então, ele vai lá na justiça e faz uma revisão. Ou o alimentado sabe que o alimentante tem uma possibilidade maior de pagar um valor até maior. Então, ele pode ir na justiça e fazer essa revisional para que o juiz possa analisar os autos, analisar as provas que foram trazidas para o processo, para ver se há a possibilidade dessa revisão, ou para menor ou para maior, tá bom? E outra pergunta: o que acontece quando o alimentante não paga a pensão alimentícia? Quando o alimentante não paga, vai ter uma sanção, né? Vão ter consequências legais em relação ao não pagamento dos alimentos. Vamos supor que não foi pago os alimentos de 1 mês, 2 meses, 3 meses. E aí, a genitora desse menor vai na justiça e pede a execução desses alimentos. Ela vai lá e pede a ordem, não pagou, apresenta lá o extrato bancário, que não houve o pagamento dessas pensões alimentícias. E nós temos 2 ritos. O que são ritos? 2 maneiras de pedir essa execução de alimentos. Uma das maneiras é pelo rito de prisão, ou seja, uma prisão civil, né, na qual, atingindo até 3, né, alimentos devedores, e ele não pagar, ele vai ser notificado, vai ser citado para que pague os alimentos dentro dos 3 dias. Caso ele não paga, vai ser expedido o mandado de prisão. E ele só vai sair da prisão se atingir o prazo, que geralmente é de 30 a 60 dias, vai depender da comarca que vai ser proposta essa execução, ou ele pagar os alimentos. Tá? Se ele pagar os alimentos antes do prazo que foi determinado de prisão, é expedido um alvará de soltura, né, o contramandado, ou até mesmo antes dele ser preso, se ele vê lá que ele foi citado e imediatamente faz o pagamento das pensões atrasadas, é expedido um contramandado de prisão.
ele não vai preso. Mas se eventualmente chegar a ser preso, ele só vai ser solto se ele pagar ou atingir o tempo do que foi determinado para o prazo da prisão. É interessante saber que, por exemplo, ele foi preso porque não pagou os alimentos de 3 meses. Vamos supor que esses alimentos eles atinjam um valor de R$ 1.500 e foi determinado 30 dias de prisão para que ele pudesse pagar esses alimentos, os alimentos atrasados. Ele não pagou, passou-se o prazo de 30 dias e ele vai ser solto, tá? Passou o prazo, ele não pagou, ele vai ser solto. Ele pode ser preso por esses mesmos R$ 1.500 novamente? Não. Ele não vai ser preso novamente por esses R$ 1.500. Pode-se continuar a execução, mas não na forma de prisão, e sim na forma de expropriação de bens. O que são essas expropriação de bens? São penhoras de bens que possam ser encontrados desse devedor, né, desse alimentante ora executado. E se encontrar valores, ok, esses alimentos vão ser sanados. Se não encontrar valores, existe a prescrição intercorrente. O que é essa prescrição intercorrente? É quando o credor, ou seja, o exequente, ou seja, a criança, tenta executar o valor desses alimentos e não consegue. Então, quando se passa o prazo de 2 anos e não conseguiu cobrar esses valores, esse crédito ele acaba sendo extinto, porque vai haver a prescrição desse direito, desse crédito. Então, nós falamos sobre a execução sob pena de prisão civil e tem também a execução sob expropriação de bens, que quando você pode alcançar até 2 anos do débito dos alimentos, tá? Então, vamos supor que você acabou não executando ele, porque foi deixando, e existe um débito de 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses, até 2 anos, eu posso sim executar esse débito, né, de pensão alimentícia até 2 anos, mas não sob pena de prisão, tá? Sob pena de prisão até 3 meses. Então, eu quero executar o resto do tempo, né? Desse 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses, mas somente através de expropriação de bens, ou seja, através de penhora, de conta bancária, de um bem que ele tenha. A justiça vai atrás. Se vocês, na verdade, é um dever do exequente, ou seja, da criança, ou seja, da genitora, demonstrar que há possibilidade de se buscar o pagamento desses atrasados através de um bem que ele tenha. Então, eu falo, ele tem um carro, ele tem conta bancária, ele tem poupança lá na poupança dele, ele tem, sei lá, algum bem que ele tem adquirido. Então, eu apresento na justiça esses bens para serem penhorados, tá bom? Então, esse fica a questão da execução de alimentos, quando o alimentante não paga os alimentos. Outra pergunta. Quando o pai tem filhos de mães diferentes, como é feito o cálculo para o pagamento da pensão? Também não há uma definição desses cálculos. Vai depender da possibilidade do alimentante, da necessidade do alimentado. Geralmente, a justiça faz assim, tem 2 filhos, vamos dividir isso entre os 2, né? Se ele paga meio salário, um salário mínimo, ele vai pagar meio para cada um dos filhos. E assim sucessivamente, vai depender muito de caso a caso, tá bom? E quando o salário do pai aumenta, é necessário também repassar esse valor para a pensão? Como isso é feito? Qual a base de cálculo? Né? Como eu falei para vocês, o juiz estipula o valor
em cima da porcentagem do que ele recebe. E quando ele vai aumentar o salário dele, obviamente, esses valores dos alimentos também são aumentados. E quando eles têm por base o salário mínimo aumenta todos os anos, né? Então, o ano que vem não será, né? Esse ano nós estamos em 2025, que o salário é 1.518. O ano que vem, 2026, o salário vai estar maior. Então, vai ser em cima daquele salário, se o valor dos alimentos for estipulado em cima do salário mínimo, né? Então, vai haver o reajuste da pensão, tá? Quando a mãe passa a morar com um novo companheiro e o filho, o pai pode pedir revisão da pensão? Não, não pode, tá? Ele vai continuar pagando os alimentos, embora a mãe tenha constituído um novo casamento, tenha outros filhos desse novo relacionamento, o pai vai continuar a pagar a pensão. Se ele pedir a revisão de alimentos, vai dar improcedência, tá? Porque não é motivo a mãe da criança ter constituído uma nova família ensejadora para modificar o valor dos alimentos, tá bom? Ou cessar esses alimentos. O pai foi preso por não pagar pensão alimentícia. Agora a família caiu em cima de mim para eu perdoar a dívida. O que eu faço? Não perdoe, tá? Por quê? Muitos casos, a maioria dos casos, quando eles são presos em decorrência da pagamento de pensão alimentícia, o dinheiro aparece de todas as formas, né? A família se junta e acaba pagando o valor desses alimentos, tá? Dessa execução. Então, não ceda, tá? Porque você não tem que ceder porque não é seu, né? O direito é do seu filho, né? O direito é do menor. Então, não pode ser cedido, né? Então, ele tem que pagar os alimentos que é devedor, tá bom? O pai do meu filho está me ameaçando caso eu entre na justiça para cobrar a pensão alimentícia. E agora? Vai lá e denuncia ele. Faz um boletim de ocorrência, né? Porque ele não pode fazer isso, tá? Então, o direito do menor, ele não pode ser rechaçado, sabe? Ele precisa ser aplicado, o direito do menor. E quem que faz isso? Não é ele, né? A genitora, ou seja, você, mãe. Você precisa ir lá e requerer o direito do seu filho, né? Eu já tive muitas clientes que falam assim, não, eu não quero requerer porque a família dele vai brigar e eu não quero discussão e uma coisa ou outra, tal. Mas não pense isso. Pense que o direito do menor, ele tem que ser preservado, ele tem que ser aplicado, tá bom? Outra pergunta, acho que nós já respondemos até essa pergunta. Ele está desempregado, posso pedir pensão? Pode, né? A pensão é quando ele estiver empregado e a pensão também é quando ele estiver desempregado, tá bom? Outra pergunta. Posso pedir pensão antes do filho nascer? Pode, né? Nós chamamos de alimentos gravídicos. Esses alimentos, eles podem ser requeridos quando você está gestante, né? Mas eu só vou lá e requeiro? Não. Você tem que apresentar um indício de prova, ou seja, eu estava namorando com ele, apresenta fotos, conversas, algum indício que prove que você tinha um relacionamento com esta pessoa e o juiz, diante das provas, se forem convincentes, o juiz pode dar esses alimentos gravídicos, tá? E aí depois que a criança nascer, essa ação pode ser transformada em reconhecimento de paternidade, tá? E depois ser fixado os alimentos definitivos, tá bom? Posso entrar com ação contra a mãe do pai, ou seja, os avós? Depende, né? Não é porque o pai da criança é vagabundo, não trabalha,
que eu vou lá e faço o pedido para os avós. Não é isso. Vai depender muito da situação em que se encontra esse genitor ou o alimentante, tá? Para pedir para os avós. Tem casos do que o pai é doente, ele não tem condições de trabalhar de forma alguma, e se os avós tiverem condições, eles podem sim pagar a pensão alimentícia. O que mais aqui? Qual a última pergunta aqui? Quais os truques que os pais utilizam para escapar da pensão alimentícia? Ou seja, eles fazem muita coisa, eles mudam de endereço, quando chega lá a intimação, eles falam que não mora lá, eles pedem a guarda compartilhada, né? Eles falam que ganham menos do que a mãe da criança. Por quê? Não é que você não detém a guarda, que o pai tem que pagar a pensão, que você também não é responsável pelos seus filhos, você também é responsável, né? Tanto financeiramente como emocionalmente. Então, essa questão de pensão alimentícia fica bem frisado, né? Que a pensão alimentícia é da necessidade do alimentado, ou seja, da criança, da mulher, e da possibilidade do alimentante, ou seja, o pai ou o ex-marido. Tá? Então, isso tudo precisa ser analisado, né? E eu vou deixar aqui uma frase aqui, para vocês, de conclusão, referente a essa parte de pensão alimentícia, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam alguma coisa ou ainda tem alguma dúvida em relação à pensão alimentícia, eu estou à disposição de vocês, tá bom? E diz assim: a pensão alimentícia desempenha um papel crucial na proteção dos direitos das crianças e na garantia do sustento do cônjuge em caso de separação ou divórcio. É um exemplo de como o direito pode ser usado para assegurar a justiça e bem-estar social. No entanto, também apresenta desafios jurídicos e sociais, especialmente quando se trata da execução das obrigações alimentares. É fundamental que a sociedade e o sistema legal continuem a debater e aprimorar as políticas relacionadas à pensão alimentícia, garantindo assim que as necessidades básicas das partes beneficiárias sejam atendidas de forma justa e eficaz. Esse assunto é muito delicado, requer muita atenção de quem paga e de quem recebe, tá? Lembrando que quem paga pode exigir a prestação de contas desses alimentos. Aí chega a mulher e fala assim: mas ele paga R$200, como que R$200 vai suprir as necessidades de uma criança? Não supre. Mas é uma questão assim social, que nós devemos entender que há direitos e deveres. Mas, acima de tudo, nós temos uma criança que necessita, uma mulher que sai vulnerável de um casamento, não tem como suprir as suas necessidades, sua subsistência. Mas tudo isso pode ser garantido e é garantido pela justiça, tá bom? Pois bem, vou ficando por aqui. Acho que eu já até me estendi demais. Mas espero que tenham gostado e até uma próxima aula, tá bom?